That music even sounds outer spacey, doesn't it? Do you hear that? That whistling sound? Richard. Yeah, it sounds like, outer space type music. A exploração da Lua sempre foi um marco significativo na história da humanidade, e as missões Apollo da NASA permitiram que os astronautas vissem nosso vizinho celestial de perto. No entanto, por trás das façanhas históricas e da emocionante exploração, há momentos enigmáticos que desafiam nossa compreensão convencional. Uma das descobertas mais intrigantes é a presença de transmissões de áudio inexplicáveis da Lua, capturadas em fitas da missão Apollo que, até recentemente, permaneceram desclassificadas. Essas transmissões de áudio provenientes dos astronautas durante suas missões lunares revelam uma série de sons inexplicáveis que escapam às explicações tradicionais. Enquanto os astronautas conduziam suas tarefas científicas e exploratórias, esses registros de áudio capturaram ruídos misteriosos que desafiam nossa compreensão das condições da Lua e da natureza do espaço. Assim, a desclassificação dessas fitas da NASA trouxe à tona um novo mistério intrigante, levando a questionamentos sobre a origem desses sons inexplicáveis e sua possível relação com os segredos ainda não revelados do cosmos. Assim, no vídeo de hoje, embarcaremos em uma jornada para compreender essas transmissões de áudio enigmáticas, mergulhando nos registros da missão Apollo e examinando as teorias e especulações que cercam esses fenômenos. Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, se você tem algum tema que ainda não foi abordado no canal, comenta aqui embaixo assim: Conhecimentos do Mundo. Eu queria um vídeo sobre... Estamos ansiosos para ler as sugestões. E claro, não espere até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. Poucos meses antes de Neil Armstrong e Buzz Aldrin fazerem seu histórico pouso na Lua, 3 astronautas da NASA circularam a Lua como parte da missão Apollo 10. Este foi uma espécie de ensaio geral para a missão real de pouso na Lua, e pelo que a maioria das pessoas sabia, tudo ocorreu bem. No entanto, a internet tem estado recentemente alvoroçada sobre o áudio gravado durante a missão, que captura os 3 tripulantes assustados, captando os sons estranhos que emanavam dos seus rádios. Uma das principais missões da Apollo 10 foi testar a tecnologia que permitiu ao módulo lunar da espaçonave se desconectar e reconectar ao módulo de comando. Mas enquanto os módulos estavam separados por várias horas, os membros da tripulação começaram a ouvir sons estranhos. Os sons foram capturados em uma gravação de áudio. Abaixo, ouça com atenção, o som é fraco comparado ao fundo da nave, mas começa por volta do minuto 2:48 da gravação. Want some more brownies? No. First, a little hungry. That music even sounds outer spacey, doesn't it? Do you hear that? That whistling sound? Yeah. Richard. Você ouviu isso? Aquele som de assobio? O astronauta da Apollo 10, Eugene Cernan, perguntou a seus companheiros de tripulação, de acordo com uma transcrição da missão. Rapaz, isso com certeza é um som estranho. Não é de surpreender que Cernan e seus colegas de tripulação, Thomas Stafford e John Young, tenham ficado assustados quando, de repente, ouviram ruídos estranhos vindos de seus instrumentos. Na época, a espaçonave Apollo 10 estava no outro lado da Lua, fora de contato com o controle da missão e o mais longe que um ser humano já esteve da Terra. E o gemido estranho e agudo soa como um efeito sonoro alienígena estereotipado de um filme de ficção científica dos anos 1950. Você sabe que isso foi engraçado. Isso é como algo do espaço sideral, na verdade. Quem vai acreditar? Disse Cernan na transcrição. Ninguém, respondeu Young. Devemos contar a eles sobre isso? Não sei, respondeu Cernan. Devíamos pensar um pouco sobre isso.
Durante décadas, o momento estranho e os clipes de áudio passaram despercebidos até recentemente, quando chegaram a um programa do Science Channel chamado NASA's Unexplained Files, que dramatiza histórias e pequenos detalhes dos arquivos de missão da NASA. Embora as transcrições e o áudio estejam disponíveis publicamente nos arquivos nacionais desde o início da década de 1970, a NASA só recentemente escaneou e digitalizou os materiais para publicar na internet, de acordo com um comunicado recente. Ouvir ruídos estranhos e inexplicáveis em órbita ao redor da Lua parece algo que teria sido bastante interessante na época. Mas faz sentido que os 3 astronautas tenham minimizado o fenômeno. Uma das maiores prioridades da NASA é manter os seus astronautas seguros, e isso inclui a sua saúde mental. Na época, os astronautas e os pilotos de teste normalmente adotavam uma política de mentir para voar em relação a qualquer falha em sua determinação, já que qualquer indício de problema psicológico poderia anular uma missão e aterrar um astronauta para sempre. Décadas depois, ainda não está claro o que causou os sons estranhos. Uma explicação possível é que partículas carregadas interferiram nas comunicações de rádio entre os módulos separados, como observaram os cientistas quando a sonda Cassini passou por Saturno. No entanto, ao contrário do planeta anelado, a Lua não tem atmosfera, o que a exclui como fonte destas partículas. É claro que, como disse Cernan numa declaração recente, poderia ter sido algo tão simples como uma interferência de rádio. Não me lembro daquele incidente que me tenha entusiasmado o suficiente para levá-lo a sério. Se tivéssemos pensado que era algo diferente, teríamos informado a todos após o voo. Nunca pensamos mais nisso, disse Cernan em comunicado. Misteriosa música de Apollo explicada. O programa a cabo do Science Channel, Arquivos Inexplicáveis da NASA, relata a misteriosa música ouvida pela tripulação da Apollo 10 enquanto orbitavam a Lua no lado oposto, fora do contato de rádio com a Terra. Na verdade, a maioria das tripulações da Apollo ouviu gritos e gemidos estranhos no circuito de comunicação em um momento ou outro durante suas missões. Serão estes sons estranhos uma evidência de alienígenas pairando fora do alcance dos astronautas? Para entender como os sons podem ter se originado, é preciso entender um pouco sobre como funciona o rádio e como a interferência eletromagnética é criada e mitigada. A espaçonave Apollo exigia vários links de rádio de frequências diferentes para conduzir com segurança as missões à Lua. Estes incluíram telemetria enviada para seus sistemas de bordo, para permitir que o controle da missão monitorasse a saúde e o desempenho do veículo, voz e informações biomédicas da tripulação e dados de navegação, incluindo informações sobre como chegar à superfície para que a espaçonave pudesse com segurança aproximar-se e pousar na Lua. O rádio, RF, para radiofrequência, recebe um sinal eletromagnético de frequência muito alta, a portadora, e varia a amplitude, AM, ou a frequência, FM, desse sinal em minutos para transportar informações. Essas variações, chamadas de modulação, podem ser sinais analógicos, sons como voz e música, ou digitais como dados. Assim, a produção de uma onda de rádio gera não apenas uma única frequência, mas muitas vezes sinais adicionais em múltiplos inteiros dessa frequência, um fenômeno conhecido como harmônicos. Os harmônicos são indesejáveis em sistemas de comunicação e os engenheiros tomam muito cuidado durante o processo de projeto para minimizar os harmônicos e também para limitar severamente a emissão de ondas de rádio dispersas, vazamento de RF. Quando 2 sinais de rádio interagem, às vezes eles se misturam de maneira complexa para criar um terceiro sinal, chamado frequência de batida. Às vezes isso é feito deliberadamente, como no rádio AM normal, no qual os sinais de transmissão são deliberadamente misturados com um sinal de RF gerado localmente dentro do receptor para produzir uma frequência intermediária, que então pode ser amplificada usando um estágio de sintonia única. Essa técnica, chamada de superheteródina, embora pareça complexa, na verdade torna o rádio possível.
simplificando os circuitos necessários para sintonizar todas as frequências possíveis da estação em um único estágio sintonizado. Assim, qualquer fio que transporte energia de RF pode atuar como uma antena, enviando e recebendo sinais. E, portanto, é necessário um planejamento cuidadoso durante o projeto do sistema para minimizar esse efeito, e a maioria dos sistemas de comunicação são muito bons, mas não perfeitos, no isolamento da radiação de RF parasita. Assim, num veículo complexo, com vários milhões de peças diferentes operando simultaneamente, algumas continuamente, as possibilidades de interferência de RF são grandes. Os sons ouvidos pela tripulação da Apollo 10 foram descritos na época como assobios, ou como som de "wuuu". Outras tripulações da Apollo em órbita lunar ouviram sons semelhantes, um som memorável descrito como um som "wuuu" pelo piloto do módulo de comando da Apollo 11, Michael Collins. Essa descrição se ajusta perfeitamente à forma como as frequências de batida soam à medida que dois sinais de RF diferentes, próximos em frequência, mas separados o suficiente para interferir de forma complexa, se unem e se misturam para produzir um tom estridente e variado que às vezes é audível e às vezes não. Assim, se estes sons fossem causados por interferência de RF, poderiam estar relacionados com sistemas que estão ligados simultaneamente apenas durante parte do tempo, explicando o seu misterioso aparecimento e desaparecimento. O astronauta da Apollo 15, Al Worden, aparece na peça e afirma que, como tripulantes experientes, os astronautas da Apollo 10 teriam reconhecido a interferência de RF quando a ouviram, mas isso simplesmente não é verdade. Não implica incompetência ou tolice reconhecer que todos podemos, por vezes, ser enganados por efeitos físicos inesperados e surpreendentes, especialmente se estivermos num ambiente completamente desconhecido. Ao sobrevoar o outro lado lunar pela primeira vez, tenho certeza de que a última coisa que a tripulação esperava era encontrar ruídos estranhos no circuito de comunicação. Tais coisas não foram ouvidas durante o voo anterior à Lua, o voo de Natal de 1968 da Apollo 8, ou seja, este foi um fenômeno completamente novo e inesperado. Mas por que esses ruídos não foram ouvidos pela tripulação da Apollo 8 durante o voo anterior em órbita lunar? Essa missão foi um voo apenas do Módulo de Comando Serviço, CSM. O módulo lunar, LM, voou para a Lua pela primeira vez durante a missão Apollo 10. Após a missão, foi postulado que a interferência de RF entre os transmissores separados de frequência muito alta, VHF, LM e CSM, causou sons estranhos. A manifestação física de tal interferência poderia ter assumido muitas formas diferentes, incluindo simples ruído estático, pulsante e rítmico, zumbidos ou guinchos de áudio, guinchos e gritos. A forma exata que tais ruídos assumiriam dependeria muito especificamente da configuração dos veículos e das condições do equipamento de RF durante o voo, fatores que nunca poderão ser reconstruídos com exatidão muito depois do fato. Assim, não é de se surpreender que uma ideia boba ocasional chegue à televisão. No entanto, este espetáculo está a ser apresentado como factual, e embora estes ruídos estranhos tenham sido certamente ouvidos, não deve ser interpretado como significando que alguns fenômenos incomuns ou inexplicáveis estavam em operação. Mas e aí, o que você achou desse conteúdo? Será que esses sons eram de fato apenas interferências de rádio? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber a sua opinião. Para os inscritos que perguntam como vocês podem ajudar o Conhecimentos do Mundo, do lado do nome do canal tem escrito Seja Membro. Sendo membro do canal, vocês conseguem ajudar o nosso projeto, trazendo mais vídeos para vocês e algumas novidades futuramente. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço.